Nesse vídeo, nós vamos ver um rápido apanhado sobre como receber dados digitados pelo usuário, armazenar esses dados e mostrar o resultado de algum cálculo na tela para ele. Aqui entenda o usuário como alguém que usará o script e não o desenvolvedor. E eu falo script porque em Python a gente usa script, que é interpretado. Um programa, ele é um binário que é executado. Eu vou começar falando para vocês rapidamente do meu ambiente de desenvolvimento. Aqui eu tenho algo parecido com o Replit, mas é um pouco diferente porque eu estou usando um aplicativo local do meu computador, Visual Studio Code, vocês podem ver ele aqui em cima, o nomezinho. Eu tenho 3 telas, caso de vocês vão acabar tendo 2 principais. Tem uma quarta aqui que está escondida, eu vou mostrar já. O que eu tenho aqui de forma geral? Eu tenho um editor de texto, aqui eu posso escrever textos. Eu tenho uma parte aqui à direita que eu vou colocar mais um guia para a gente poder se situar durante os vídeos. E aqui na parte de baixo eu tenho um terminal, console, que é o que vocês veem normalmente na parte direita lá no Replit. Se vocês estiverem usando o Replit, claro. Aqui na barra esquerda eu tenho as mesmas coisas com um pouquinho mais do que tem no Replit. Eu tenho um explorador de arquivos, que abre aqui o projeto com todos os arquivos dele, sua árvore de diretórios. Eu tenho um controle de versão, que aqui abre a parte de controle de versão, que no Replit é diferente. Aqui eu tenho um depurador, que a gente pode ver mais tarde a respeito. E aqui eu tenho as configurações, que são diferentes nos dois, porque são dois programas diferentes. A primeira parte desse vídeo vai se dedicar a mostrar como é que a gente vê a saída de um programa. Como é que a gente faz para exibir para o usuário, como é que a gente faz para enviar este resultado para algum canto, para alguma coisa, de forma que o nosso conto, todo o nosso problema, toda a nossa solução possa ser utilizada por alguém, por algo. Então, no nosso caso, para essa disciplina, a gente vai utilizar a saída comum, o console, que é a tela do computador, que vai exibir para um usuário humano o que foi os resultados das contas. No interpretador de forma iterativa, o que a gente tem é que toda vez que você pede para ele fazer um comando, como por exemplo 3 mais 7, ele já exibe para você o resultado. Isso não é o padrão do interpretador quando você passa um programa para ele. E aqui eu vou mostrar para vocês. Se eu pegar aqui o editor de texto que está editando esse arquivo, A020, 3 mais 10, e A020 é a nomenclatura que eu estou usando para mim, faz sentido para mim, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, e você clicar aqui em rodar, que no Replit também vai ter um botão rodar, ele vai rodar isso no interpretador. Eu vou sair primeiro do interpretador, você vai ter que escrever exit, abre e fecha parênteses, se você quiser sair, ou dar um Ctrl Z também funciona. Eu vou mandar limpar a tela aqui, clear, para limpar a tela, pronto. Posso rodar. Vou clicar aqui para rodar o programa. Rodou, chamou aqui o interpretador, passou o arquivo A020 para o interpretador, não fez nada, saiu, voltou aqui para o terminal do Windows. Ele não fez nada? Fez, ele fez a soma, 3 mais 10, mas no modo do interpretador normal, sem ser iterativo, é o normal, ele não exibe nada a não ser que você peça. Para exibir, você vai ter que fazer assim, ó, print. Entre os parênteses do print, você coloca o que você quer que ele imprima. Então, nesse caso, como é uma expressão aritmética, ele vai fazer as contas da expressão aritmética, o resultado vai dar 13, e ele vai passar esse valor 13 para o print. O print vai imprimir 13. Terminou seu programa, acabou. E agora a gente vai falar um pouco sobre o programa em si. Um programa, ele é uma sequência, você está vendo aqui o número 1, é a primeira linha, de linhas de instruções. O fluxo normal de um programa é executar uma linha de instrução atrás da outra, sem parar, até acabar o programa em si. Então, se eu quiser imprimir o resultado de 3 mais 10, em seguida 3 vezes 8 e em seguida 60, você faz um programa que seja essas 3 linhas. Ele imprime o resultado de 3 mais 10, o resultado de 3 vezes 8 e o resultado de 60, que é 60. Linha 1, linha 2, linha 3. Imprime a primeira coisa, imprime a segunda, imprime a terceira. Vocês vão notar que se eu deixar o meu mouse aqui, vai aparecer uma sopa de letrinhas. Parece grego, mas depois vai deixar de parecer. Quase todo ambiente de desenvolvimento, o melhorzinho, faz isso para você. Ele mostra para você as informações a respeito daquilo que o teu mouse está apontando. Aqui ele está me explicando como é que funciona a função print. E aí tem várias convenções sobre como é que você descreve isso para o leitor. Cada linguagem tem meio que suas convenções, cada linguagem tem meio que suas coisas. Eu não vou falar sobre isso agora não, a gente vai deixar isso para um momento futuro, sobre o que são essas convenções, como é que é uma função. Print é uma função. Função é algo em Python que executa comando para você, ou um comando mais complexo para você. Print imprime na tela. Então, a função print, ela pega tudo que tiver entre os parênteses dela e tenta imprimir na tela
tiver lá. Se você tiver algo que possa imprimir na tela, ela vai imprimir na tela. Se você tiver algo que não esteja nos padrões do print ou formatado de acordo com a documentação do print, ele não vai conseguir imprimir. Então, um programa ele vai fazer isso para você. Ele tenta fazer seguindo as especificações dele. Então, o print ele está especificado como é que funciona. Se você deixar o mouse aqui em cima, você vai até ler um pouco como é que está especificado, o que tem que aparecer, como é que vai funcionar. Se você for lá na documentação do Python, você vai ver como é que ele funciona. Se você passar algo que funcione com print, o print imprime. Se não, não, acabou. Em Python, a gente já tem embutido um interpretador de expressões aritméticas. E eu vou explicar um pouquinho sobre elas. Antes disso, vamos falar rapidinho de dois tipos de dados em Python. Um tipo de dado é uma informação e como ela é armazenada. Então, a gente tem, por exemplo, os números inteiros. A gente pode escrever eles do jeito que a gente normalmente escreve em qualquer programa ou qualquer celular. É um número, você digita as casas desse número, os dígitos que representam esse número. A gente tem também os números em ponto flutuante, que são números com vírgula, né? 3.14. Ah, professor, com vírgula, cadê a vírgula? Na realidade, isso é um vício de linguagem meu, que digo vírgula quando eu quero dizer o separador entre a parte inteira e a parte decimal. Aqui a gente tem um pedaço do pi, né, com duas casas decimais. Na realidade, a gente vai botar o ponto, que Python segue a notação americana. Então, menos 100,0, está aqui, 100.0. 3,1415, 3,1415. Menos 6,5, menos 6,5. O Python ele já tem embutido também algumas operações entre esses números. Se eu abrir aqui o interpretador iterativo para a gente ver o que vai acontecer, se eu colocar, por exemplo, 8 vezes 3, eu tenho o resultado 24. O vezes é representado pelo asterisco. 8 mais 3, eu tenho 11. 8 menos 3, vou ter 5. 8 barra 3, aqui é a divisão inteira. Ele vai pegar o resto da divisão inteira. Desculpa, ele vai pegar o quociente da divisão inteira. Então, 8 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Para 8 sobra 2 só. Ah, e sobra 2, é o resto da divisão. Se você quiser ver o resto da divisão, aí você faz o módulo, que é o nome, que é o símbolo do porcento. Nota que são duas barras ali em cima, aqui é o módulo, que é o símbolo do porcento. 8. Resto da divisão de 8 por 3 dá 2, né? 8 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Resta 2. Não dá para dividir, resta 2. Agora, vamos ver a outra barra. 8 dividido por 3, essa barra é a divisão em ponto flutuante, é com vírgula. Então, você aceita que ele converta o 8 e o 3 para números com vírgula e faça essa divisão do jeito que a calculadora faz. O resultado vai dar 2,6666666. Não dá para ser infinito, porque o computador não tem memória infinita, então eventualmente ele arredonda. 6, esse monte de 6, depois um 5. Em Python, você segue a ordem de precedência das operações quando você tem uma expressão maior. Como, por exemplo, 3 mais 8 vezes 10. Se você fizer isso, você vai primeiro multiplicar. Multiplicação tem precedência em cima da soma e subtração. Então, vai ser primeiro a multiplicação do 8 vezes 10 e tudo o resultado você soma com 3. Eu não quero isso. Eu quero somar 3 com 8 primeiro. Então, você usa parênteses, do mesmo jeito que a gente usa na matemática elementar. Vai ficar 3 mais 8, 11, vezes 10, 110. E se você precisar de mais parentização, você usa um parênteses dentro de outro parênteses. Como, por exemplo, 3 mais 8 vezes 10 menos 6. Se eu quiser fazer o 10 menos 6 primeiro, eu posso colocar um parênteses do lado de outro, ou posso aninhar esses parênteses, seria outra opção também. Aninhar no sentido de fazer, por exemplo, 3 mais 8 vezes 10, e eu posso fazer isso primeiro, se eu quiser. Não, eu preciso desses parênteses? Não, porque a multiplicação vai ter precedência em cima da subtração, isso seria feito primeiro. Isso aqui está redundante, mas é só para mostrar que isso está bem formatado e correto. Se não tivesse bem formatado, eu teria um erro, como, por exemplo, 3 mais 8. E aí eu abro mais um parênteses, vezes 10, fecha parênteses, menos 6, deu um erro, porque isso não está sintaticamente correto. Esse parênteses está pegando só o vezes. O que isso significa? O Python não sabe interpretar o que isso significa. Na realidade, quase ninguém vai saber interpretar o que isso significa, porque matematicamente isso também não está fazendo tanto sentido. Mas isso é para exemplificar que quando um programa dá erro, não sabe interpretar o que precisa, ou não está executando instruções que estejam condizentes com a documentação da linguagem, aí o que vai acontecer é que ele vai dar essa mensagem de erro. Ou outra mensagem de erro. Erro de tipo,
O asterisco precisa ser um iterável, não um inteiro, porque ele está achando que esse asterisco na realidade é outra coisa, não é nem a multiplicação. Mas a gente vai entrar nesses detalhes depois. O fato é, vem uma mensagem de erro dizendo, ó, seguinte, tá tudo errado aí, ó. Você não dá para continuar executando esse programa não. Para sair do interpretador iterativo, você pode fazer exit, abre e fecha parênteses, é uma função. Função em Python é algo que tem um abre e um fecha parênteses. Vamos resumir assim, porque senão o vídeo vai ficar comprido. Então, se você quiser fazer expressões aritméticas, você tem todas essas opções. Ah, ficou faltando uma, exponenciação. Vamos lá, fazer a exponenciação. 3 elevado a 200. Tá aí o resultado de 3 elevado a 200. Maravilhoso. Numa calculadora a gente não ia conseguir fazer isso tão rápido, não. Vamos agora para uma parte que talvez seja um pouco mais complicada conceitualmente, pois é coisa nova que boa parte de vocês ainda não viram. Variáveis. Uma variável, ela é uma caixa em que você guarda informações. Para um computador fazer cálculos, manipular informações, ele precisa armazenar essa informação em algum canto. A gente chama os cantos que a gente armazena informações de variáveis. São caixas que a gente dá um nome, que a gente guarda as informações. A gente dá um nome para as caixas porque a gente precisa. Não confundir muito com variáveis do ponto de vista matemático. Uma variável do ponto de vista matemático, normalmente, ela significa o valor desconhecido de alguma coisa. Você não sabe qual é o valor daquilo, mas aquele valor, quando você descobrir, é aquele valor. No caso de um computador, a gente tem uma parte do programa que não muda, que são as instruções, o que ele tem que fazer. Essa parte do programa não é para mudar. O que muda são as informações que ele manipula ao longo da execução do programa, ou às vezes, dependendo do que digitaram para ele. Isso que muda são as variáveis. Essencialmente, uma variável, do ponto de vista análogo ao mundo real, seria uma caixa onde você guarda coisas. No caso de Python, essas caixas são genéricas, você pode guardar o que quiser dentro delas. Brinquedo, papel, tinta, o que você quiser guardar, você pode guardar dentro de uma caixa. Algumas linguagens especificam o tipo de coisa que você precisa guardar dentro delas, o que você pode guardar. Você tem que dizer qual é o tipo dessa caixa. Cabe número dentro dela? Cabe texto dentro dela? Em Python, qualquer caixa cabe qualquer coisa. Então, vamos falar como é que a gente define as variáveis. Definir uma variável é dizer, dar um nome para um pedaço da memória, dar um nome para uma caixa e dizer o que vai para dentro. Python segue algumas convenções. A primeira delas é que o nome de uma variável tem que começar por letras, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, minúscula ou maiúscula, ou o símbolo underline. Qualquer letra maiúscula, minúscula ou underline. Pode começar com underline. Depois que você digitou o primeiro caractere, caractere é uma letra, número ou símbolo, né? Por exemplo, I, que não pode, mas é um dos símbolos. Eu vou colocar aqui a convenção normal. Nome de variável. 1, que seja. 2. Você pode colocar letras, números e o símbolo underline. Também você pode colocar hífen, se você quiser. Mas, convencionalmente, a gente começa com uma letra. Os nomes das variáveis são todas minúsculas. A gente não precisa usar maiúscula para nome de variável. Pode, mas a convenção é dizer que não. E quando você tem um nome composto, como, por exemplo, o nome de variável, você separa esse nome por underlines. Então, vamos declarar uma variável aqui. Vamos falar assim, nota. Nota do aluno vai ser, sei lá, 7. Nota 2. Aí já ficou feio, porque vai ser 10. Porque essa nota é a nota geral, essa nota 2, nota geral. E aí a gente pode fazer uma nota 1. A gente tem aqui a nota 1, que vale 8, a nota 2, que vale 10, nota 7, nota geral, que vale 7. São 3 variáveis, cada uma representando algo que é o nome que eu dou, sou eu, vai representar uma nota. Aqui eu dei a especificação geral para ela, mas o nome eu poderia colocar, por exemplo, verde. Faz sentido verde ser o valor 7? Não. Você dá um nome que seja condizente com o que você vai guardar dentro da variável. E aqui eu vou ler essa instrução completa para vocês. Isso aqui, crie uma variável chamada nota geral. É uma caixa na memória, um pedaço da memória do seu computador vai se chamar nota geral. E você quer que a nota geral receba o valor 7. Ou seja, você vai pegar o valor 7 e vai guardar dentro da variável chamada nota geral. Essa segunda linha, eu quero que exista uma variável chamada nota 1 que tenha como valor dentro dela o 8. E aí, se você fizer print nota geral, você está dizendo para o interpretador que você quer que ele imprima na tela o conteúdo da caixa nota geral. Não faz sentido você imprimir o nome nota geral. Para o usuário, quais nomes você deu para suas variáveis é irrelevante.
O que ele quer saber é o que tem dentro, qual é o resultado do nota geral. Então, quando você passa uma variável dentro do print, na realidade você está passando o conteúdo dessa variável. Eu vou mandar imprimir tanto nota geral quanto nota 1 e vamos ver o que vai acontecer. Só esses dois, não precisa de mais. Mandei rodar o programa, ele imprime o 7, que é o valor de nota geral, depois ele imprime o 8, que é o valor de nota 1. Se você quiser, você pode, por exemplo, dizer que nota geral agora vale 1000. Vamos imprimir o valor de nota geral. Isso aqui não cria uma variável nova. Como nota geral já existe a partir da linha 1, essa instrução da linha 6 está dizendo, olha, agora eu quero que a nota geral, que era 7, passe a valer 1000. Professor, e o que acontece com 7? Desaparece. Você simplesmente escreve por cima do que estava lá na variável. Quando você diz variável igual, não é igual, é recebe. Né? Não entenda esse símbolo que a gente chama de igual na matemática de igual no Python. Isso aqui é o recebe. O igual é assim. Dois iguais. Quando nota geral recebe 1000, o que acontece com os valores que estavam guardados anteriormente em nota geral? Acabou-se, foi para o espaço, você escreveu por cima. É como se você pegasse uma borracha, apagasse e escrevesse por cima. Então, na hora que você faz isso e você manda rodar o programa, essa é a segunda execução do programa, você tinha aqui na linha 4, a primeira coisa que aparece para a gente é imprimir nota geral, que vale 7. Na linha 5, você tem assim, imprime nota 1, que vale 8. E aí, na linha 6, nota geral passa a valer 1000. Na linha 7, você imprime nota geral, que agora vale 1000, porque é sequencial. O programa ele é executado ao longo do tempo, da primeira instrução até a última. Só vai alterar esse fluxo de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto em diante até o último com algumas outras estruturas que a gente vai ver só lá na frente. Agora a gente vai falar finalmente da última parte desse pequeno vídeo, que é a parte da entrada dos dados. A gente tem variáveis, a gente tem a saída, mas não tem como digitar ainda, né, para o usuário. Vamos ver aqui como é que a gente faz para digitar para o usuário. No interpretador interativo, a gente simplesmente digita aqui, né, nome de variável. A gente pode simplesmente sair digitando um programa em Python, recebe 10, pronto, print, nome, aí ele imprime o que tiver dentro de nome de variável. Né, se eu falar agora que nome de variável vale próprio nome de variável mais 3 e mandar imprimir o que tem lá, agora vai aparecer 3. Como assim, professor? Olha, você está dizendo a seguinte instrução. Isso aqui é atribuição. Você vai pegar a caixa, nome de variável, e vai colocar lá dentro o resultado dessa expressão. A expressão é o quê? É o valor que está dentro de nome de variável, 10, somado com 3, 13. Pega 13, apaga o que tiver dentro de nome de variável e joga esse resultado lá dentro. O resultado 13 passa a ser o valor que está guardado dentro de nome de variável. Quando você imprime, agora você está imprimindo 13. Como é que eu faço para passar algo para o usuário? No interpretador interativo, simplesmente você pode ir digitando. Mas se você quer fazer um programa que seja executado pelo interpretador, especialmente por outras pessoas, elas não tenham que sair copiando e colando código de Python dentro do interpretador, isso não é nem um pingo agradável, a gente já pode botar isso na própria função embutida chamada input. Se você faz nome de variável, vamos dar um nome para isso, a nota do aluno. Você pode chamar a função input, e aí é um pouco diferente. Quando você quer guardar algo numa variável, normalmente a gente vai ver quando é que são as exceções disso, mas normalmente a variável recebe, que é esse símbolo aqui, o resultado de algo. No caso, vai ser o resultado de input. Se eu mandar rodar esse programa do jeito que está rodando. Vocês notam que não voltou para o terminal, ele está parado. Ele literalmente está esperando o usuário digitar algo. Eu vou digitar algo. E agora não aconteceu nada. Não aconteceu nada, mas aconteceu. Essa primeira instrução ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ela está declarando uma variável chamada nota de aluno e essa variável vai receber o resultado do que tiver aqui desse lado, do outro lado desse símbolo, das duas barrinhas. Eu não quero chamar igual porque não é igual, é recebe. Isso aqui é input, é uma função. E uma função sempre tem esse abre e fecha parênteses. É muito raro a gente ter uma função que não tenha isso. Até existe, mas a gente não vai falar sobre isso agora. Então, por enquanto, toda função tem um abre e fecha parênteses e ela faz alguma coisa com o que estiver dentro dos parênteses, às vezes não. A função input não precisa de nada dentro dos parênteses. Se você não passar nada, o print, se você não passar nada, ele só dá um enter. O input, se você não passa nada, ele não imprime nada. Então, o que você pode fazer, uma das opções é digite algum valor. Você pode mandar isso aqui. Aí você manda rodar esse programa. Opa, olha o que aconteceu. O programa está rodando. Primeira coisa que aparece é digite algum valor. Vou digitar algo. Dei enter. Saiu do programa, não fez nada. Mas está certo. Ele pega o resultado do que você digitou, chama isso de uma string. O professor quer string. String é um texto. Em vez de número,
em ponto flutuante, número inteiro, a gente tem essa nova figura de tipo de dado que é um texto. A gente chama isso de string. String é corda em inglês. Corda porque é uma corda de caracteres, um atrás do outro, é uma sequência de letras, símbolos ou números, que não necessariamente representam um número, é só uma sequência de letrinhas. Então, eu digitei algo. Se eu quiser imprimir o que tem nota de aluno, é print nota de aluno, nota do aluno, aliás. Se agora eu mandar rodar esse programa, o que vai acontecer? Digite algum valor, vou digitar algo. Aí ele imprimiu algo para mim. Agora é importante frisar que quando o resultado do input é o que vai para a nota de aluno, como o resultado de 10 mais 3 é o que vai ser guardado em nota de aluno, o resultado de input é o que vai ser guardado em nota de aluno. Eu vou dar esse espacinho em branco aqui para não ficar feio do jeito que estava aqui, esses 2 pontos. Ó, já começou aqui, achou feio. Se eu quiser fazer assim, imprime nota do aluno mais 10. O que vai acontecer? Vou digitar algo. Eita, olha, meu Deus, deu erro. Isso aqui é erro. Literalmente é uma mensagem de erro, dizendo seu programa bugou, o interpretador não sabe o que fazer. Está dizendo aqui, erro de tipo. A última mensagem normalmente é qual o tipo de erro, o que você tem que fazer. As outras mensagens é para dizer aonde foi o erro, né? Na linha 5, no módulo, na linha 5. Aqui, linha 5. Opa, foi aqui. Erro de tipo, só posso concatenar string e não inteiro com string. Concatenar? Peraí, o quê? A gente vai entender isso já já. Na realidade, essa nota do aluno, ela está sendo um string, ela está sendo uma sopinha de letras. Não dá para somar a palavra algo com um valor 10. É verdade, professor. Então, vamos escrever aqui, ó. Vamos escrever aqui. Digite algo. Vamos digitar um número, porque afinal eu vou somar com 10 lá na frente, né, na instrução 5. Então, vou digitar assim. Quê? Continuou com erro de tipo, só posso concatenar string. Concatenar é juntar duas frases, uma atrás da outra. Não inteiro com string, porque o resultado de input sempre é um string. E é uma coisa que eu também preciso falar para vocês, é como converter um tipo no outro. Quando você digita um número, né, que é uma letra, é uma letra, é a letra 5, né, o caractere 5, para ser mais exato. Isso não representa necessariamente para o computador o valor 5 coisas, ou o numeral 5. O numeral 5 e a letra 5 são duas coisas não necessariamente iguais. Para um computador, elas são completamente diferentes. Você armazena o 5 de um jeito e você armazena o caractere 5 de um jeito. Se você quiser transformar isso em um inteiro, você pode fazer assim, int, abre parênteses e fecha parênteses. O que tiver dentro, e olha aqui, tá, eu selecionei para mostrar para vocês o que está dentro dos parênteses do int. É uma função int que o que tiver dentro dos parênteses vai tentar ser convertido para inteiro. Por que vai tentar? Porque às vezes não dá, né? Se eu digitar algo, em vez de digitar um número inteiro, ele não vai conseguir converter. Mas se você fizer isso, e a gente rodar esse programinha de novo, vou digitar agora 5. Opa! Aí eu fiz duas coisas. Eu peguei o resultado que foi digitado pelo usuário. Esse é o resultado dessa expressão, que foi o caractere 5. Esse caractere 5 eu passei para o int, que foi o resultado desse input aqui. O int converteu isso num número 5. O número 5 foi guardado em nota de aluno. Aí sim, na hora que eu mando imprimir essa expressão, como nota de aluno é um número, tá vendo aqui, ó, tá aparecendo na tela, eu posso somar com outro número. Não dá para somar uma palavra com um número. Isso não faz sentido. Especialmente se essa palavra nem número foi. O computador não tem como saber se uma palavra é um número ou não. Ele não tem essa interpretação. Você precisa pedir para uma função converter uma coisa na outra. E aí a função, se der, ela converte. Vou fazer aqui mais um exemplinho. Como eu poderia fazer isso em talvez uma forma um pouco mais simples. Input, digite algo e a pessoa vai digitar. O negócio é que aqui na segunda linha, nota de aluno é um string. Se eu deixar meu mouse aqui em cima, o meu ambiente de desenvolvimento é até capaz de dizer, olha, o resultado de input é um string, se tu está guardando isso dentro de nota de aluno é um string. Lembrando, string é uma sequência de caracteres. Eu posso fazer o seguinte, ó, nota do aluno vai receber a conversão dela própria para inteiro. Isso aqui, quando você referencia uma variável, você está dizendo, olha, o que tiver dentro de nota de aluno é o que eu quero. O que tem dentro é uma sequência de caracteres. Você vai pegar a sequência de caracteres e passar para o inteiro. O inteiro vai pegar o int, essa função chamada int, eu não vou dizer inteiro, está errado. Essa função vai pegar nota de aluno, que é o conteúdo de nota de aluno, e vai tentar transformar no inteiro. O resultado disso tudo vai ser armazenado, está aqui o recebe, dentro de nota de aluno. Então, se eu rodar esse programa, botar um 5,
ele também funciona. Do mesmo jeito que o anterior. A diferença é que eu fiz em 2 linhas em vez de fazer em uma. São 2 instruções ao invés de ser uma. Professor, faz diferença? Não, nenhuma. Você pode fazer tanto uma quanto outra que dá certo do mesmo jeito.